Olá, meu nome é Daniel Arruda e no vídeo de hoje eu vou falar de 4 comportamentos que arruinam a vida dos projetos estruturais. São aqueles comportamentos que você olha o projeto estrutural e fala assim, nossa, o projeto estrutural só serve para deixar a obra mais cara. Ou ainda você olha para o projeto e pensa, não, tão simples, é por isso que eu paguei. Se você se interessa por esse assunto, já deixa o seu gostei, porque além de apresentar aqui os erros mais comuns, eu vou deixar aqui alguns exemplos de alguns projetos que eu já vi e que podem te ajudar a identificar os erros que você tem nos seus projetos e nos projetos que estão chegando para você realizar. O primeiro erro é o projeto superdimensionado. As normas elas exigem a majoração dos coeficientes das cargas e minoração dos coeficientes da resistência do material. Isso é extremamente necessário por uma série de fatores, seja ela execução, produção de material, entre outros. Quanto mais superdimensionada é uma estrutura, mais ela se torna segura, principalmente para o calculista, né? Ele não está se expondo. É muito fácil um calculista aumentar as cargas, né? Colocar cargas que não existem, ou ainda exagerar um pouco aí na própria estrutura. Afinal de contas, quem vai pagar a conta da execução não é o calculista, é quem executa, é o construtor, é o dono da obra, o proprietário, entre outros. Alguns erros são muito óbvios, como por exemplo esse piso aqui que nós realizamos em Sorocaba. É um piso industrial e se você der uma olhada aqui no corte dele, olha só, são 45 centímetros de concreto com duas telas Q196. Dá para subir um prédio aqui em cima. E olhando isso aqui, a gente foi atrás de descobrir qual era a finalidade dessa área, né? Para que um piso tão robusto numa área tão pequena. E nós descobrimos que a finalidade da área é tráfego de veículos leves e pedestres. Ou seja, esse piso está extremamente superdimensionado. No entanto, alguns projetos trazem alguns erros que não são tão óbvios quanto esse. É um caso, por exemplo, que nós vimos lá em Minas. Lá na Prona, fomos fazer um galpão lá industrial para uma ilha ecológica e a primeira coisa que chamou a atenção, né, além de outras coisas, é a fundação. Se você observar aqui, a fundação tem blocos de 3 estacas, blocos de 1 estaca e entre eles as famosas vigas baldrame aí, que fazem o travamento da fundação e travam a estrutura. Se você pegar o conceito de bloco de 3 estacas, você vai ver que o bloco de 3 estacas ele não necessita de vigas de travamento. Ele se trava sozinho, ele combate os movimentos fletores que atuam sobre ele sozinho. Então, nesse caso aqui, as vigas laterais são necessárias por causa dos blocos de uma estaca que estão nas laterais. Mas aqui no meio, essa viga aqui não seria necessária. A gente poderia cortar 3 vigas desse projeto sem nenhum prejuízo para a estrutura, né? Uma economia aí de R$ 3.600. Essas vigas aqui, elas têm 20 por 60. São as vigas, assim, bem robustas, né? O segundo erro muito comum em projeto estrutural é o oposto do primeiro erro, né? Um projeto subdimensionado. Também é extremamente comum e ele acontece porque para edificações pequenas, né, residências, coberturas pequenas, se você fizer conforme a norma, dá a impressão que aquela estrutura está superdimensionada, né, está além do necessário. Eu pessoalmente acho que a norma deveria ser um pouco mais flexível para estruturas pequenas, principalmente residência, né? Que até residências aí, você vê contrariando a norma, né? Você vê pessoas construindo casas de tijolo e geralmente essas casas não trincam. Também não estou aqui aconselhando a construir casas somente de tijolos, mas acontece. O fato é que para atrair clientes, para terem um diferencial, alguns projetistas subdimensionam as suas estruturas. Tiram um pouco da carga que vai atuar nessa estrutura, diminui os coeficientes de cagaço, né, os coeficientes de majoração da norma, e o resultado é uma estrutura mais esbelta. O problema começa quando você faz isso com estruturas um pouco maiores, né, de 2, 3 pavimentos, estruturas aí que vão atuar a cargas de vento, que deixa a coisa bem mais complicada, né? É difícil você visualizar o quanto que a estrutura vai ser solicitada pelo vento, né? Principalmente para quem não é da área de cálculo estrutural, não tem uma experiência. Ou ainda estruturas que têm um muro de arrimo, né? Para esse tipo de estrutura, a norma está exatamente adequada à realidade do que vai acontecer com aquelas estruturas. Só para citar um exemplo aqui, eu vou colocar aqui o vídeo. Esse é um vídeo bem famoso na internet, né? É uma coberturinha pequena de um estacionamento, né? Um perfil que esbelto, com uma fundação simples.
E aparentemente tudo normal, né? Qualquer um diria que seria suficiente para suportar o peso ao qual está submetido. Porém, no pior dia dessa estrutura acontece isso daí, ó. Como é uma cobertura fechada no fundo, o vento não tem por onde sair. O resultado é isso daí, ele faz uma pressão, sob pressão aqui embaixo da cobertura e joga ela para cima. Neste caso aqui, deveria ter sido uma fundação mais robusta para suportar esse esforço de vento. O quarto erro que depõe contra o nome dos projetos estruturais chama-se projeto genérico. É aquele projeto que tem muito detalhe típico, não traz detalhamento nenhum da estrutura e é um erro também muito comum aí na área da arquitetura, né? Os projetos que vêm sem quantitativo, né? Projeto estrutural sem quantitativo de aço, sem o detalhamento de como será dobrada as peças de aço, sem detalhar quando existe algum desnível na obra, né? Existe níveis diferentes na obra, no entanto, na hora que você olha o projeto estrutural, você tem a impressão que a obra é extremamente plana, né? Não tem nenhuma recomendação especial sobre o solo, nada. É um projeto extremamente genérico. Qual é o grande problema do projeto genérico? Das duas, uma. Ou você vai estar realizando um projeto acima do custo, e aí é um problema, né? Afinal de contas, o custo hoje é um critério de competitividade. Ou você está fazendo um projeto subdimensionado, e aí você tem um problema de segurança. Infelizmente está muito comum, né? Aquele projeto que traz todas as vigas iguais, todos os blocos da fundação igual, todos os pilares iguais. Não existe cargas diferentes no projeto, né? Está tudo muito igual. Se você quiser saber um pouco mais sobre projetos genéricos, tem um vídeo que nós fizemos aqui sobre a viga que quase caiu, um projeto extremamente genérico. É um projeto que saiu muito caro e que, além de sair caro, ele ainda era inseguro. Nós tivemos que fazer muita alteração para conseguir realizar a obra com segurança. O quarto erro muito comum é o projeto realizado pelo piloto de software. Os softwares de cálculo estrutural estão aí para facilitar a vida de todo mundo e a cada dia eles estão mais automáticos, é mais fácil você inserir os dados, você analisar a estrutura e ter os resultados automaticamente. Não precisa ter conhecimento nenhum de software para você conseguir lançar a estrutura no software e ter as pranchas do projeto. Porém, em alguns casos, ou você não tendo conhecimento da norma, você não vai conseguir lançar corretamente a estrutura no software, ou então você não vai perceber quando o software cometeu erro. E existem muitos casos que os softwares cometem erro, né? Parece que o software vai sempre detalhar corretamente, mas por uma série de motivos, ou você lançou errado, o software interpretou da maneira errada, de acordo com o que você lançou, ou ainda o software possui um erro nato nele e você não tem, se a pessoa não tem o conhecimento de cálculo estrutural, não vai saber nem que o erro foi cometido. Eu vou citar aqui como exemplo uma obra que nós fizemos, um projeto que eu fiz para a Sabesp. É um reservatório elevado de 6 metros de altura e ele tinha 6.000 litros de água. Então aí é fácil de perceber que existe uma carga considerável nesse reservatório. E na época eu resolvi fazer a fundação em Radier. Aí eu mandei o software calcular e aqui você percebe que o software não acusa nenhum erro na fundação. A fundação passou com Radier extremamente leve, né? Boa armação. O primeiro erro que a gente encontrou no software é apenas um detalhe, na verdade não seria um erro, né? Seria uma forma de lançar os esforços no software e perceber que o software tem uma maneira diferente de interpretar esses esforços. Aqui estão as cortinas que servem como reservatório. Na parte interna eu tenho a água. Então eu fiz o lançamento dessa água na parte interna aqui. E se a gente observar o 3D, a água está na parte interna do nosso reservatório, né? Ou seja, está tudo correto. No entanto, quando a gente olha lá os resultados, aqui eu vou deixar os esforços de ensinamento, cortante total. Aqui eu não tenho nenhum esforço, né? Eu tenho uma área sem nada. E se você olhar na parte interna aqui do nosso reservatório, também não tem nenhum esforço, né? Você tem os esforços aqui das paredes nas laterais, mas no meio não tem nenhum esforço. Isso porque o CIPECAD, além de você lançar as cargas nos muros laterais, você tem que lançar ela também nas lajes, né? Ele não interpreta as cargas que você lançou nos muros nas lajes como cargas verticais. Isso é só um detalhe de lançamento que pode aí induzir ao erro. Apesar desse detalhe, o CIPECAD também
Neste caso aqui, ele apresentou um outro erro na laje de fundação, que ele não acusou, e a gente percebe somente lá na armadura de montagem. E é uma das paredes do reservatório, e aqui nós temos a nossa laje de fundação, aqui a armação que vai fazer a ancoragem dessa laje. Se eu tirar a cota aqui, ó, eu tenho uma espessura de 25 centímetros. Ou seja, o desenho gerado pelo CIPECAD, ele apresenta uma espessura de 25 centímetros. Quando eu volto lá no CIPECAD, a laje que eu lancei aqui, ela possui 12 centímetros. E no detalhamento e no cálculo do CIPECAD, ele considerou 25 centímetros. Ou seja, para cálculo, ele considerou uma laje que é mais de 2 vezes a espessura indicada. Outro detalhe importante também, se a gente fizer a mesma cota nesse gancho de ancoragem, a gente vai descobrir que ele tem 30 centímetros de ancoragem aqui. Nesse caso, para concreto de 30 MPa, o ideal seriam 35 centímetros de ancoragem, ou seja, também está abaixo do necessário para ancoragem. Além desses erros, o CIPECAD apresenta muitos outros, né? Se porventura você trabalha no CIPECAD, toma cuidado com lajes em balanço. A armadura do CIPECAD para lajes em balanço sempre sai errada, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, é isso daí. Existem uma série de erros em projetos. Caso você tenha um projeto queira que eu dê uma olhada para você se ele está muito pesado ou se ele possui algum erro de dimensionamento, é só me mandar ou no e-mail ou no WhatsApp. Aquele abraço e até a próxima.